sobre o Sadi. Para que tudo aquilo que o Senhor deseja falar a cada um de nós, que o Senhor já tenha colocado no coração do Sadi, que ele possa ser instrumento da vontade e da palavra de Deus, e que toda essa palavra seja fecunda no meu e no teu coração. E tudo isso pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio, a piedade sempre me rege. Amém. Amém. Pega comigo a tua palavra no Salmo 123. Se a tua Bíblia for da edição da Ave Maria, Salmo 123. Se não for da Ave Maria, Salmo 124. Essa noite o Senhor nos convida a louvá-lo e entendermos que o seu amor por nós nos liberta de muitas coisas. Acharam? Salmo 123. E a palavra de Deus começa assim: se o Senhor não estivesse estado conosco, sim, diga Israel, se o Senhor não estivesse estado conosco, os homens se insurgiriam contra nós, e teriam então nos devorado vivos, quando o seu furor se desencadeou contra nós. As águas nos teriam submergidos, uma torrente teria passado sobre nós, então nos teria recoberto de ondas entumecidas. Bendito seja o Senhor que não nos entregou como a presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do caçador. Rompeu-se a armadilha e nos achamos livres. O nosso socorro está no nome do nosso Senhor, Criador do céu e da terra. Onde está o nosso socorro? O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. E nessa noite, meu irmão, minha irmã, se você está aqui, creia que você já teve uma libertação muito grande. Você que poderia estar em muitos lugares nesse momento, em muitas situações, né? Se você nasceu numa família católica, se você nasceu numa família cristã, saiba que isso já é uma grande libertação para a tua vida. Mas talvez se nós pedirmos o que é uma libertação, o que é um livramento, talvez a gente olhe para o João e veja ele com o braço machucado, e realmente foi um livramento, poderia ter se machucado muito mais. Mas da maneira como nós vemos o mundo hoje, infelizmente nós não entendemos mais o que é uma libertação de Deus, o que é um livramento de Deus. Porque nós estamos focados apenas no nosso mundinho e nós não conseguimos olhar para fora, olhar para a beleza da criação do mundo. Porque Deus já nos livrou na criação do mundo, Ele já fez o mundo com tanta beleza, com tanto mimo para nós, que muitas vezes a gente não para pensar o porquê é que Deus criou as coisas. Às vezes a gente olha para as estrelas e vai pensar que coisa boba, para que fazer esse monte de estrelas, você nem usa isso. O Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer, no parágrafo 293, vai dizer o seguinte: o mundo foi criado para a glória de Deus. Deus criou todas as coisas, explica São Boaventura, não para aumentar a sua glória, mas para manifestar a sua glória, para comunicar a sua glória. Deus não tem outra razão para criar a não ser por seu amor e por sua bondade. Deus criou todo o universo para nós, para que nós, olhando para a beleza desse universo, nós entendêssemos o quanto é que nós valemos para Deus. Ele fala no livro de Isaías: eu troco reinos por ti, eu troco nações por ti. Para Deus o que interessa é nós, pelo tanto que Ele nos ama. Veja o que diz o parágrafo 339. Cada criatura possui a sua bondade e perfeição própria acerca de cada uma das obras dos 6 dias que Ele criou. E Deus viu que era bom.
Foi em virtude da própria criação que todas as coisas foram estabelecidas segundo a sua consciência, a sua verdade, a sua excelência própria, com o seu ordenamento e com as suas leis específicas. Entenda, Deus criou o universo de forma organizada. Deus criou tudo organizado. Se nós estudarmos um pouco a respeito da biologia, de física, a gente vai ver o quanto que Deus caprichou. Deus gosta das coisas organizadas. E é por isso que eu sempre digo, se a tua vida está uma bagunça, cuidado que Deus não habita na tua vida. O parágrafo 358 ainda do Catecismo vai dizer: Deus criou o homem, Deus criou tudo para o homem, mas o homem foi criado para servir a Deus e para lhe oferecer toda a criação. Sabe, é por isso que muitas vezes a gente vive triste, muitas vezes a gente está infeliz, porque a gente não entendeu o nosso lugar ainda nesse mundo. Santo Agostinho vai nos dizer que nós somos criados por amor, para amar e para sermos amados. Portanto, quanto mais a gente se afastar de Deus, mais a gente vai se aproximar do nada, mais a gente vai ser infeliz. É preciso buscar a Deus constantemente. Foi para isso que Deus criou céus e terras. Foi para isso que Deus moveu céus e terras. E Deus poderia nos criar pessoas que não tivessem vontade própria, que simplesmente o amássemos. Por exemplo, os anjos no céu, hoje, eles não têm mais vontade própria. Eles só podem amar a Deus, eles não têm mais vontade própria. Os demônios, eles não viram a face de Deus. Não houve tempo para eles, não houve a revelação para eles. E eles jamais verão a face de Deus. Mas os anjos que estão no céu, eles podem ver a face de Deus. Eles veem a face de Deus. Entende? Mas eles não podem não obedecer a Deus. Mas Deus quis criar o ser humano com essa capacidade de amá-lo, de ter essa decisão de amar. Mesmo sabendo que nós poderíamos produzir muita miséria através do nosso pecado, Ele quis ainda assim nos criar com o livre-arbítrio, porque Ele é um Deus que quer ser misericordioso. E sem a miséria não pode haver a misericórdia. Ele depende, não que Ele queira que a gente produza a miséria, mas Ele sabe que nós somos humanos, que nós somos fracos e que muitas vezes nós somos miseráveis, e ainda assim Ele nos ama. São João vai dizer que Ele nos amou ainda quando éramos os seus inimigos. Esse é o amor que Deus tem para nós, né? E aqui, o Catecismo, no versículo 301, fala uma coisa que é muito importante, desmentindo o que algumas gnoses, como a maçonaria, por exemplo, prega mentira, dizendo que Deus criou o mundo e está aí, é o grande arquiteto do universo, arquitetou, e Deus não liga mais para a gente. Não, segundo o Catecismo da Igreja Católica, isso é uma mentira. Diz assim, no parágrafo 301, depois da criação do mundo, Deus não abandonou a criatura a si mesmo. Não só lhe dá o existir, mas a cada instante mantém. Mas a cada instante Ele nos mantém no seu ser. O tempo todo. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas se Deus conseguisse dormir por 2 segundos, 1 segundo, tudo isso aqui desapareceria, toda essa matéria desapareceria. E eu estou falando do mundo material para que a gente tenha noção do amor de Deus, porque Deus preparou esse mundo material para nós. Veja, para nós poder termos um pouquinho da noção do que é a natureza, de como Deus criou o universo, eu trouxe aqui, eu separei alguns tópicos, alguns pontos. Entenda, o nosso sistema solar, ele tem 8 planetas, apenas 8 planetas. Alguns dizem 9, mas aí o Plutão é muito pequeno, é muito grande, não é planeta, mas nós temos 8 planetas no nosso sistema solar. Em 1977, a sonda Voyager foi lançada. E ela viajou 42 anos a uma velocidade de 15 metros por segundo, ou seja, 54 mil quilômetros por hora. Ela viajou durante esses 42 anos, percorrendo 18 bilhões de quilômetros apenas para sair do nosso sistema solar. Entende o que é a grandeza de Deus? Como Deus é exagerado na criação? A NASA até 2022 já tinha catalogado, já tinha afirmado que existem 500 exoplanetas. São os planetas que estão fora do nosso sistema solar.
500 planetas. Veja, nós estamos aqui na realidade que os nossos olhos não conseguem enxergar esses 8 planetas. Para ver o tamanho, a grandeza de Deus. E aí Deus fez tudo isso aqui para nós, né? A gente não se preocupa com beber água, por exemplo. Vai lá, abre a torneira, sai água gelada agora, né? Abre o chuveiro, sai água quente, sai água morna, sai água fria. Nós estamos assim nessa comodidade e a gente não percebe mais isso. Mas veja, como Deus criou esse planeta para nós. Entenda, esses astronautas que estão no espaço, veja o quanto custaria para manter a vida lá, o quanto é difícil, o quanto é hostil no espaço, a vida no espaço. Desses astronautas, por exemplo, que estão nessas, que tem essas 2 estações espaciais, que tem a chinesa e tem a internacional. Meio litro de água custaria hoje, para poder levar no espaço, $10.500, que custa para mandar meio litro de água. E no entanto Deus nos dá tudo, né? Dá esse livramento para nós. Eu vejo a imensidão do espaço, eu vejo o quanto Deus nos cumula, o quanto Deus nos dá aqui. E muitas vezes a gente não olha para isso, a gente não percebe para isso. A gente vê que há um livramento, assim como no caso do João, por exemplo. E se eu perguntasse aqui para vocês, muitos de nós aqui falaríamos: eu tive tal livramento, talvez, eu tive tal livramento, talvez nós passássemos a noite inteira falando dos livramentos. Mas entenda que Deus já nos livrou na própria criação. Ele já nos livrou da morte. Entenda, se você está aqui nessa noite, é porque o teu tataravô chegou à idade adulta para reproduzir, o teu avô chegou à idade adulta, o teu pai chegou na idade adulta. Se você tem filhos, você chegou na idade adulta para que o teu filho esteja aqui hoje. Tudo isso são livramentos da nossa vida. E entenda que eu estou falando do mundo material um pouco, para nós podermos entender também um pouco do mundo espiritual. Deus nos deu tudo isso. Deus nos cumulou com tudo isso. Mas Deus criou também, antes de criar, ainda antes de criar a matéria, ainda antes de nos criar, Deus criou o mundo espiritual. E esse mundo, sim, nós não temos noção. Se nós não temos noção do quantos livramentos por dia, quantas vezes nós somos livrados por dia, de acidentes, de coisas que poderiam acontecer conosco. E é bem verdade, às vezes a gente fica irritado porque está demorando, a gente fica reclamando, quando a gente deveria pensar que talvez isso seja um livramento lá na frente, para livrar a gente de um acidente. Mas existe um mundo material, um mundo espiritual. Existem as hierarquias dos anjos no céu. Existem os 9 coros dos anjos, tronos, potestades, dominações, anjos, arcanjos e muito mais. Cada país tem o seu anjo da guarda. Quando Nossa Senhora de Fátima apareceu em Portugal, ela falou, e o anjo de Portugal veio até os pastorinhos. No livro de Daniel nós vamos ver que tem os anjos dos países. Sim, tem os anjos das paróquias, tem os anjos das dioceses, tem os anjos das cidades, dos municípios, tem os anjos, que a gente não vê, a gente não percebe, mas existe uma milícia celeste ao redor de nós, nos livrando o tempo todo de inúmeras batalhas espirituais. Às vezes a gente pensa, a gente vê esses anjinhos desenhados, né, nas gravuras, e pensa que são aqueles anjinhos frágeis, delicados. Não, meu irmão. O primeiro livro das Crônicas vai dizer a respeito do anjo, que o anjo do Senhor matou 70.000 israelitas num dia, por causa do pecado de Davi. O anjo do Senhor matou 70.000 israelitas num dia, um anjo com a sua espada desembainhada. Se nós pegarmos, por exemplo, o livro de Isaías, no capítulo 37, versículo 36, vai dizer que o anjo do Senhor apareceu no campo dos assírios. Veja, os assírios tinham cercado os israelitas, a morte era certa. E esse anjo do Senhor, numa noite, feriu de morte 185.000 homens, 185.000 inimigos do exército de Deus, e amanheceram mortos. Esse é o nosso mundo espiritual que a gente não vê. A gente não tem essa facilidade para ver. Entenda, a igreja nos afirma que um anjo teria capacidade de destruir uma vila, da mesma forma que nós, soprando uma vela, apagássemos uma vela. Da mesma forma o anjo tem a capacidade de destruir uma vila inteira apenas com um sopro.
Entenda que os demônios, eles são sim anjos decaídos, mas eles são anjos, eles são criaturas espirituais e eles estão limitados. A ação deles está limitada pelo poder de Deus. Tem sim um monte de demônio enchendo a paciência nessa terra aqui. A Bíblia vai falar que um terço dos anjos caiu. Mas esses anjos caídos, eles são limitados por Deus, eles agem sim pela força de Deus, a força que Deus deu para eles, porque o próprio Paulo vai dizer na carta aos Romanos que os chamados, os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Você, Rodrigo, se você é um bom cantor aqui, você vai ser um bom cantor no céu, um bom cantor no inferno, você vai com os dons que Deus te deu. Se eu sou um pregador aqui, eu vou ser um pregador, eu vou ter esses dons até o fim da minha vida e quizá na outra vida, porque são irrevogáveis. E é por isso que os demônios ainda agem, ainda eles têm força. Por que que Deus deixa? A gente não sabe, mas é preciso que a gente saiba assim que existe esse exército, existe essa batalha espiritual, e nós estamos no meio da batalha espiritual. Não fui eu que comecei essa batalha, pode ter certeza, não foi você que começou essa batalha. Até porque nós não temos coragem de começar uma batalha, né? Essa batalha começou lá no jardim do Éden, lá com Adão e Eva, lá que começou a batalha, que a serpente veio e conversou Eva conversou Adão, os dois pecaram, não tiveram coragem de pedir perdão para Deus, um jogou a culpa num, outro jogou no outro, e essa batalha vem depois. Essa batalha vem, e não tem como a gente se sair dessa batalha, não tem. Se a gente sair e jogar a toalha, nós já perdemos. Mas essa batalha nós temos que entender que já existe um derrotado, que é o demônio. Isso a palavra nos afirma em várias passagens. Agora nós temos que lutar até o fim, porque não adianta saber quem é que vai vencer, nós já sabemos quem é que vai vencer. O que nós temos que saber e que nós temos que lutar é para que nós estejamos do lado do vencedor até o fim. É por isso que nós temos que pedir a perseverança final, a perseverança na fé. É por isso que nós temos que perseverar na luta. Está difícil, continua. Nós temos que perseverar o tempo todo, temos que perseverar. Deus tinha um plano para essa terra aqui. De certa forma essa terra não havia morte, não havia o pecado. De certa forma essa terra já seria como se fosse agora que Jesus nos promete novos céus e novas terras. De certa forma nós não morreríamos, de alguma forma, de algum plano nós permaneceríamos, não passaríamos pela dor, não passaríamos, o ser humano nasceu com os 4 dons préternaturais. Ele não tinha dor, não tinha doença, não tinha morte, não precisava estudar, já tinha a doença, já tinha a ciência infusa. Ele não precisava estudar, ele não tinha doença, era uma maravilha. O pecado veio e bagunçou tudo isso. Mas o nosso Deus é o Deus do livramento. Quem crê aqui que Deus já te deu muitos livramentos na tua vida, ergue a mão. Glória a Deus. Glória a Deus, pode ter certeza que muito mais do que nós imaginamos. Muito mais do que nós imaginamos. Quem é que sabe nessa hora aonde é que nós poderíamos ir? Quem é que sabe? A cada Santa Missa eu procuro fazer uma oração sincera diante do altar do Senhor. Eu falo assim: Senhor, eu não mereço estar aqui. Eu não mereço estar aqui. Por mim mesmo eu merecia estar no inferno uma hora dessa. E eu tenho consciência disso. Por mim mesmo eu merecia estar no inferno nessa hora, mas me ajuda a viver esse tempo da misericórdia que eu estou aqui diante de Ti, para celebrar essa missa contigo. Essa é a oração que nós temos que entender, porque hoje nós estamos com uma geração que acha que tem direitos para tudo, direitos, entende? Mas nós, por nós mesmos, espiritualmente falando, nós somos fracos. A palavra de Deus aqui fala: a nossa alma escapou como um pássaro dos laços do caçador. Entenda que a nossa alma aqui, Davi é muito preciso aqui quando ele fala que a nossa alma é um pássaro. Porque Davi também experimentou o pecado no Salmo 50. Lá ele vem pedir perdão a Deus, porque ele pecou contra o Senhor com a
a mulher de Urias. Nós somos frágeis. Jesus nos compara com uma ovelha, porque a ovelha é muito burra, é muito limitada. A ovelha é muito cega. Davi nos compara como um pássaro, porque de fato nós somos frágeis. E nós nos perdemos muitas vezes no meio do barulho do mundo e não percebemos as coisas que estão acontecendo no nosso lado. Nós não percebemos os livramentos que Deus tem dado na nossa vida. Quantas vezes, meu irmão, Deus nos libertou? E eu digo novamente, se eu e você estamos aqui nessa noite, é porque nós tivemos essa libertação, esse livramento de Deus, essa misericórdia de Deus que nos alcançou, essa misericórdia de Deus que nos trouxe aqui. Nós poderíamos estar em tantos lugares nessa noite, nós poderíamos viver uma vida dissoluta, mas Deus, pela sua misericórdia, nos livrou e nessa noite nos alcança. E eu te convido a pegar de novo a palavra agora, para nós lermos de novo essa palavra, para nós entendermos a mensagem agora, depois de tudo isso que nós falamos aqui, a respeito do plano material de Deus, de nos livrar das forças hostis do universo, de nos livrar da falta de água, de nos livrar da falta de comida. Sim, tem pessoas que passam fome, sim, mas a grande maioria do universo hoje, das pessoas que vivem hoje, não tem problema de fome. E aquelas que têm ainda é o problema daqueles que têm e que não repartem. Não é vontade de Deus. Às vezes a gente não entende a vontade de Deus. Às vezes a coisa acontece na nossa vida e a gente não entende que a vontade de Deus é diferente, porque Deus nos olha num plano holístico. Deus, para Ele não vive o tempo como nós, o tempo cronológico. Deus vive no tempo kairos, o tempo da graça. Para Ele tudo é presente, do começo do mundo até o fim do mundo, para Ele tudo é presente. Ele só não quer saber, Ele só não se permite saber como vai ser a tua vida no dia do teu julgamento, até você chegar lá. É a única coisa que Ele não se permite saber, é isso. O resto Ele sabe tudo. E diz a palavra assim: se o Senhor não estivesse estado conosco, sim, diga Israel, se o Senhor não estivesse estado conosco, os homens que se insurgiram contra nós teriam então nos devorado vivos. Quando o seu furor se desencadeou contra nós, quantos assaltos, amados, nós fomos livrados. Quantos lugares nós andamos por aí muitas vezes que nós poderíamos sim ter sido atacados, quando nós estávamos vulneráveis e a mão do Senhor esteve sobre nós. Temos aí o caso da filha de um amigo nosso, amigo de comunidade aqui, que outro dia ela foi seguida por um marmanjo, e Deus livrou. E Deus livra quando a gente vê e quando a gente não vê. Deus livra porque Deus nos ama. E diz aqui, as águas nos teriam submergidos, uma torrente teria passado sobre nós. Amados, a água na Bíblia simboliza também o Espírito Santo. A água na Bíblia foi usada para o batismo de João Batista, que João Batista pregava o batismo de arrependimento. Mas nós sabemos que a natureza, por conta também do nosso pecado, ela foi sujeita à vaidade. E quantas vezes a gente vê a água por aí afogando, tantas vezes. Nós vimos agora há pouco tempo no Rio Grande do Sul todas as desgraças que a natureza causou por causa da vaidade do mundo, por causa da nossa vaidade. E a palavra diz: então nos teriam recoberto as ondas entumecidas. Ah, meu irmão, bendito seja o Senhor que não nos entregou como presa a seus dentes. Dá para imaginar o que é um pássaro de repente estar como uma presa, sendo devorado? Quem aqui já trabalhou na lavoura, colhendo arroz principalmente, já viu muitas vezes, né? Quando vai ficando só aquela tira assim, aquele eito, quanto mais pequeno vai ficando o eito, mais os pássaros que voam rastejantes, eles vão se escondendo no meio daquelas trilhas de arroz, para quê? E os gaviões só estão lá em cima, e a gente está facilitando o trabalho dele, vai colhendo, e aí eles se veem expostos, eles se veem nus, eles se veem frágeis. E meu irmão, minha irmã, se não fosse a graça de Deus, nós também estaríamos na mesma situação. O inimigo está aí, como diz Pedro,
Ele está buscando a quem devorar dia e noite. O inimigo não dorme, ele quer nos devorar. E no versículo 7 vai dizer assim: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do caçador. Rompeu-se a armadilha e nos achamos livres. Nós nos achamos livres, mas a palavra de Deus vai dizer que nós fomos libertados, nós fomos livres para viver a liberdade. E muitas vezes Deus nos livra de tantas coisas, e nós, por ingratos que somos, nós voltamos, como fala a palavra mesmo, no livro de Provérbios, que é como o cão que volta a lamber o seu próprio vômito. Quantas vezes Deus nos livra de tantas coisas. O próprio Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que quando a gente reza pela cura de uma pessoa, nós precisávamos primeiro pedir para Deus que Deus fizesse a vontade dele, porque muitas vezes nós rezamos por essa pessoa vai ficar curada, e essa pessoa vai fazer pecados muito maiores ainda, então era melhor que ela morresse antes, porque ela vai pagar menos pecados do que depois se ela se curasse. É preciso que nós entendamos que nós somos libertos para viver a liberdade, como fala Gálatas 5. É triste, meu irmão. É triste ver uma pessoa que muitas vezes sai de um retiro com aquele fogo e nunca mais eu vou pecar, e aleluia, e glória a Deus, e pouco a pouco o inimigo vai trazendo de volta, de novo, vai puxando de volta, vai levando no cativeiro, vai puxando. É triste ver isso. A oportunidade da vida dele de repente estava ali. De repente num Sari Tobias, a última oportunidade estava ali. Nós vimos isso com o nosso irmão, o marido da Edla, aquela vez. Ele fez o retiro, se converteu, né? Graças a Deus, confessou. Fazia acho que 30 anos que não confessava, confessou. Eu encontrei ele lá em Jangada, estava uma maravilha a vida dele. Naquela viagem ele foi assassinado. Glória a Deus, porque ele aproveitou a oportunidade. Mas quantas pessoas estão brincando com a vida, pessoas que são libertas e voltam de novo ao cativeiro, e o inimigo não precisa nem fazer força, é só deixar a porta aberta e vai de novo, volta no cativeiro. Essa noite o Senhor tem uma palavra para cada um de nós, para nós voltarmos para Ele. É tempo de voltar. Se você está vivo, se o teu coração está vivo, é tempo de voltar. Ainda é tempo de voltar. Deus não nos libertou para que nós fôssemos de novo no cativeiro. Deus nos libertou para que nós sejamos livres. Fecha teus olhos agora. Fecha teus olhos agora e vai pensando em todas as vezes que Deus te libertou. Aquelas vezes que tu lembra. Aquelas vezes que tu lembra que Ele te libertou de acidentes. Quantos de nós fomos salvos pela misericórdia de Deus em tantos e tantos acidentes, e tantas vezes que nós fomos imprudentes nesses acidentes. Mas procura pensar também nas tantas vezes que Deus te libertou na tua vida espiritual. Daquela vez que você já tinha talvez até pensado no suicídio, pensado em se afastar da tua família, abandonar a tua família. Quantas pessoas hoje se perdem, desistem tão fácil da família, Louve o Senhor nessa noite, pela misericórdia dEle, por você estar aqui. O segredo para nós vivermos longe do cativeiro é uma vida no louvor, é louvando a Deus. Às vezes nós nos preocupamos tanto com a nossa vida, nos preocupamos tanto com as coisas desse mundo, e nós esquecemos de louvar a Deus. Semana passada a Cibele falou uma palavra que sempre mexe muito comigo, e ela disse assim, que certa vez um sacerdote falou: e se Deus te desse hoje só o que você agradeceu ontem, o que será que você teria hoje? Louve a Deus nessa noite por todos os livramentos da tua vida. Jesus, tira essa dor aqui do meu peito, me faz sentir de outro jeito.
a força do teu amor. Jesus, tira esse peso da minha cabeça. Não deixes que eu pereça à distância desse amor. Deixa-me livre como um pássaro